Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo
somente crer. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Se o fardo é pesado, Deus dá maior graça, maior fortaleza, se é grande o labor. Se a prova é mais dura, maior o consolo. Mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça infinita e inefável tem Deus. E desses tesouros guardados em Cristo, dá sempre a todos os seus. E quando os recursos em nós se esgotarem e a força faltar-nos pra mais suportar, as fontes eternas da graça divina terão começado somente a jorrar. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça infinita e inefável tem Deus. E desses tesouros guardados em Cristo, dá sempre a todos os seus.
Fique quieto. Vou te mostrar algo. Você tem feito exatamente como Jesus, como Deus tem dito, e parece que tudo tem falhado. Fique firme. Tenha paciência. Tenha equilíbrio emocional, nervoso, nas horas de decisões, nas situações. Isso redundará sempre em êxito, vitória, saúde. Isto te livrará de estresse, de depressões, te livrará de mal-estar e tantas outras coisas que vêm causar distúrbio, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. Não pode agradar a Deus aquele que não demonstra confiança nas situações, exercendo paciência. Através da paciência se comprova que tem a genuína fé, a verdadeira virtude, o verdadeiro conhecimento e a verdadeira temperança. Deus disse para Moisés ficar quieto. Afinal, o negócio era de Deus, não era de Moisés. Já comentamos que você, uma pessoa, um mensageiro, realizar uma obra que é de interesse do próprio Deus, em relação à pessoa, a pessoas, a um povo que Deus está interessado por ele, ora, só pode resultar nisto: paciência. É por isso que o profeta disse: o meu negócio é pregar, é anunciar a verdade, a mensagem. Agora, cuidar desta noiva, destes eleitos, e levá-la no arrebatamento, isso é negócio de Deus. Então, Moisés, existe uma condição imprescindível. Essa é indispensável. É você ficar quieto. E para ficar quieto, você tem que ter paciência. Para ter paciência, você tem que ter fé. E foi exatamente porque eu vi isso em você. Eu pus isto em você. Eu te equipei com isto. Agora, minha irmã, meu irmão, que tal você, como dona de casa, equipada por Deus? Um chefe de família equipado por Deus. Eu te dei isto. Isto não é seu, é meu. Você tem que simplesmente usar o que é meu, que eu pus, coloquei em você. Você não tem mérito. Aqui está esse instrumento. O que você tem que fazer? É soprar. É tocar. Aqui está essa arma. O que você tem que fazer? É apontar. É atirar. Mas a arma está ali. Fique quieto. Vou te mostrar algo. Você vai ser desafiado.
Mas não te esqueças de que não é você que está sendo desafiado. Sou eu. É problema meu. Isso é Deus. Ouvintes, os resultados, preste bem atenção, que todo mundo conhece a respeito de Moisés, Faraó, Egito e deserto, mostram que Deus estava dizendo: o negócio é meu. Sou eu quem estou interessado nesse êxodo, nesta saída. É onde o homem faz uma obra para Deus fora de sua vontade. O Espírito está nos advertindo veementemente que amar e ser amado pelo amor ágape é somente para eleitos. Você, mamãe, com toda essa loucura, morrendo por causa de filho, matando o marido, às vezes, que deu a vida por você, por esses filhos, matando. Tem que saber disso. Você não dá esse amor que não passa do teto. É o amor materno, é da mamãe. Esse amor, tudo que ele pode fazer, sabe o que é? É criar o filho no caminho do Senhor, a filha no caminho do Senhor, para que, a hora que chegar nesse momento, você está com a consciência tranquila. E deixar que o rapaz e a moça colha aquilo que ele tem plantado, que ela tem plantado, para o seu próprio benefício. Pense um pouquinho no caso do filho pródigo e pense um pouquinho na situação do pai do filho pródigo, da mãe do filho pródigo. Eu não sei, naquele tempo a mulher ficava atrás do marido, né? Então, naturalmente a Bíblia não faz menção dela. Mas é possível que ela tentou atravessar o caminho do filho. O pai disse: não, deixe. Ele tem que ir. Ele tem que plantar para depois ele colher. Aí ele vai encontrar o caminho de volta. Se isso não acontecer, ele nunca vai saber que não deveria ter feito aquilo que ele fez. Ó, presta atenção, mocinha. Rapaz, está fazendo sua mãe morrer antes do tempo? O papai perder sono e tudo. Fique sabendo. Pai, mãe, tem que fazer para depois saber por que não deveria ter feito. É a resposta que às vezes tem que dar no escritório. Faça. Porque a gente sabe que de todos os modos a pessoa vai fazer. Ela queria simplesmente um apoio. Faça, porque de todos os modos você vai fazer. Agora você tem que fazer para saber por que não deveria ter feito. Porque eu não sei explicar o porquê você não deve fazer isso. O porquê você não deve concluir esse casamento. Você não vê. Você não vê aquele espírito que está naquele rapaz? Então você tem que casar para saber por que não deveria ter casado. É isso que tem que acontecer. Você tem que mudar para saber por que não deveria ter mudado, vendido a casa, jogado fora. Você tem que comprar um caminhão velho para saber por que não deveria ter comprado. Você tem que fazer aquela sociedade que é muito boa na hora,
duas alegrias, é igual chácara. Uma é o dia que compra e a outra é o dia que vende. Sociedade, quando termina em paz, é uma festa. Até com o pai. Até com o pai. É verdade? Mas tem uma coisa. Vamos voltar lá com Moisés. Tudo isso aplicado para nós. A Bíblia é isto. A Bíblia é uma matéria fresquinha. É do momento. E cada dia ela se torna mais evidente. Cada dia que passa, ela se torna mais real. Mais prática. A Bíblia é o dia a dia. A Bíblia é a vida em sua prática. Por que que a obediência atrai bênçãos? E por que que a desobediência naturalmente atrai maldição? Faça para você saber por que que não deveria ter feito. Mas quando você tem feito exatamente como ele lá em cima, se é que você tem um perfeito relacionamento com ele, tem dito, como ele tem dito, e parece que tudo tem falhado, fique firme, tenha paciência. Veja lá as cobras de novo. Veja o episódio das cobras, das serpentes. Ora, a coisa não é brincadeira. Foi a primeira façanha. A vara cai lá e vira uma cobra. O próprio Moisés falou, pensou naturalmente assim, funcionou. É aquilo que Deus me mostrou lá. Mas logo ele vê Janes e Jambres, aqueles que foram levantados para resistirem ao profeta de Deus. Joga suas varas lá e a coisa faz a mesma coisa. Moisés tem que ficar de que jeito? Estalando os dedos. E agora, meu Deus? E agora, meu pai, meu Deus? O Senhor me decepcionou. O que eu vou fazer agora? O que será disto? Quieto, Moisés. Equilíbrio na situação. Quieto, quieta. Porque na hora certa tudo acontecerá. A serpente de Moisés tragou as serpentes dos mágicos, de Janes e Jambres. Para que apavorar, sair de casa em casa, difamando, defendendo, essa coisa toda? Deixe esses imitadores resistirem. Eles não sabem fazer outra coisa senão imitarem, resistirem. Agora, Moisés ficou mais descansado do que nunca. Ele estava pronto para outro desafio. E tantos quantos viessem. Você vence um, fique sabendo, aquele um serve de testemunho para o próximo. Não foi o que aconteceu com Davi, lá diante do Golias? Ele tinha o testemunho. A do urso e o leão, que ele enfrentou e venceu para defender a sua ovelha. Um abismo chama o outro, no sentido do mal e no sentido do bem. Com razão, ele declara mais tarde, cantando, louvando, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías
no capítulo 40, e Davi também fala isso. Nos Salmos. Isaías capítulo 40, verso 31. E no Salmo 40, Davi diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, renovou minhas forças. Espere no Senhor, tenha paciência. Sim, Senhor, você está curada, você está curado, tenha paciência. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um herói que troféus ganhou e louvor de todos tem. Melhor é vencer com meu Senhor, meu Jesus supremo bem. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, sim, ele satisfaz. Jesus é melhor, sim, ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser riquezas, reinados bons, os amigos que o mundo dá. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o final.
deu seu filho com amor. Brado fiel em servi-lo, dá-lhe de tudo melhor. Dá teu melhor para o mestre, bem pequenino é o favor a quem só por teu resgate morreu como um malfeitor. Por esse seu sacrifício feito por ti, pecador, faz-lhe teu culto sincero, dá-lhe de tudo melhor. Dá teu melhor para o mestre, dá tua força e valor, veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, tenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nosso Deus, Pai bendito, é a Tua graça que nos permite ouvir esta palavra, que temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se de nós. Isso é uma grandeza, Senhor. Isso é uma riqueza. Isso vale tudo, ó Pai. Termos um sumo sacerdote que intercede por nós.
o que nós muito agradecemos, de coração, pois o Senhor é a força da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Pois bem, meus irmãos, nós vamos ver o sentido da oração. E começando por isso, Jesus tinha necessidade de orar? Sendo ele o próprio Deus, Deus encarnado, e orava, separava-se até dos seus discípulos, ficava à parte orando. Essa é a parte humana, porque ele era totalmente homem e totalmente Deus. E esse totalmente homem precisava orar ao totalmente Deus. E isso nos traz uma consciência do que significa oração e da necessidade que nós temos da oração. Ninguém pode ser vencedor sem oração. Paulo nos dá um meio de orarmos constantemente. Ao invés de estarmos ocupados com coisas fúteis e conversas que não edificam, podíamos estar orando em espírito. Isso está em Efésios, capítulo 6. A oração tem sentido, a oração tem poder. Eu gosto de lembrar da oração de uma avó e de uma mãe. Era Lloyd e Eunice. E, logicamente, elas viveram um tempo de dificuldade. E, por certo, muitas vezes, Timóteo acordava de noite, a sua mãe estava orando, a sua avó estava orando. Tomo o exemplo da minha vida. Eu não oro como deveria orar. E ninguém ora como deveria orar. Mas eu particularmente tive esse privilégio. Além da sina de nascer sem um pai vivo, enfrentando a pobreza, a dificuldade ou as dificuldades, era muitas vezes que a gente percebia que a mamãe estava orando de madrugada. E aquilo trazia segurança para a gente. Era uma casa com 3 pessoas. Um menino homem, uma menina mulher e uma mãe viúva, que para adquirir as coisas, os sapatos, a roupa, precisava de orar. O tempo muda, ou os tempos mudam.
quase não se necessita de orar para comprar o pão de cada dia. Mas existe gente que tem que orar para comprar. Não resta dúvida. Agora nós queremos ir lá no Velho Testamento e conviver um pouco com os dias de Ana. Ana, que carregava um opróbrio. Opróbrio é uma vergonha. E ela não tinha filhos. O seu marido, Elcana, tinha 2 esposas. A outra se chamava Penina e lhe dava filho um atrás do outro. E ela humilhava a Ana, porque Ana era estéril e não podia dar filho a Elcana, embora ele a amasse muito. Mas vimos que ela levou a sua angústia a Deus através da oração. É preciso notar que pode-se conviver com pessoas que já foram daqui da terra há milhares de anos. E nós podemos viver um pouco da vida daquela mulher. E por fim, depois de chorar tanto, depois de sofrer tanto por causa de um filho, para quebrar assim o seu opróbrio, ela entrou no santuário e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, você pode tomar essa oração agora para si. Aí em Goiânia, no Brasil, no mundo todo, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, o que pode-se também dizer do teu servo. E continua ela dizendo: e de mim te lembrares, ó Deus. Que oração, Senhor, própria para nós depois de milhares de anos. E de mim te lembrares. Quantas pessoas nesta hora estão com a mão no coração, pedindo a mesma coisa. E de mim te lembrares, e da tua serva, do teu servo, eu estou acrescentando, não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Olha só, alguém poderia dizer, que pretensão, ainda quer um homem. Se me deres um filho homem, se me deres a libertação, Senhor. Ao Senhor o darei
todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ah, mas eu vi uma viúva ajoelhada num canto do quarto de chão batido, banhada de lágrimas, dizendo: Senhor, se for para ele ser um pregador, o Senhor o cure, mas se não, pode levá-lo, como levou as outras duas filhas. E dentro de meia hora, para estar aqui com 84 anos, eu me pus de pé. Oh, como a oração muda as coisas. A oração abre os céus. Então a Ana, o nosso exemplo, ela entrega o filho desta forma. Como Eunice deve ter entregado Timóteo. Mas a angústia de Ana combinou com a angústia de Sara. Ninguém avalia o quanto aquela mulher chorou, sofreu, porque via os anos passando e ela não concebia. Você pode imaginar o quanto ela orou, o quanto ela chorou, Sara chorando aos pés do Senhor. Por que eu nasci estéril? Era opróbrio. E você sabe o que aconteceu? Se lembra? Depois de velha, com 90 anos, agora é transformada sob uma promessa de Deus. E concebe o filho. Ela não acreditava nisso. Antes ela houvera dado uma serva, Agar, a seu marido, a Abraão, para ter um filho no seu colo, que era Ismael. Mas aquilo não era o programa de Deus, ele era o programa dela. Era o desespero dela. No desespero a pessoa faz coisas que ela não faria dentro do normal. Por isso precisa ter paciência com as pessoas. Precisa. E quando ela ouviu aquela promessa de Elohim a Abraão, seu marido, lá na tenda, ele estava falando com ela. Sara terá um filho. Ela sorriu assim. Quem sou eu? Se quando nova. Ela tinha razão. Se quando nova, durante toda a minha vida, não consegui, agora depois de velha, toda acabada. Mas era o filho. Ana falou do filho. Esse filho tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Bom, nós estamos vendo o quanto aquelas mulheres sofreram.
vimos que a transgressão, o desprezo causou danos irreparáveis, porque, como o caso de Mical, aqui em 2 Samuel, capítulo 6, verso 20, e voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, só poderia ser, né? Saiu a encontrar-se com Davi. Para quê? Abraçá-lo, beijá-lo, dançar com ele, como ele estava dançando antes na vista do povo, de alegria. Mas ela disse: quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos dos servos, de seus servos, como sem pejo, como sem pejo. Oh, sim, sem... se descobre, ele se descobriu. Se descobre qualquer dos vadios. Se descobre qualquer dos vadios. Ela lançando em rosto de Davi. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, provindo-me a teu pai, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado. Essa alegria minha é perante o Senhor. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falas ou de quem falaste, delas serei honrado, elas me honrarão. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Que juízo caiu sobre aquela mulher? E naturalmente ela chorou muito depois disso por um filho. Mas Deus fechou a sua madre. Você vê o contrário de Ana, de Sara e de tantas outras. Quantas mulheres que estão me ouvindo. E Deus nos usou para falar a palavra e elas conceberam. Nós não fazemos propaganda dos testemunhos, mas isto aconteceu e tem acontecido. Ela deve ter chorado amargamente, mas tarde demais. Que Deus possa dar inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Ana teve inteligência espiritual. E Sara, ao lado de seu marido,
teve inteligência espiritual de forma tal que ela foi transformada e recebeu o filho que Deus prometeu. Fique sabendo que a igreja vai receber o filho. Você vai orar tendo essa certeza que Ele nos dará o filho. Você está entendendo? Porque a igreja é a esposa e Cristo é o esposo. Jesus. Então, sem dúvida alguma, essa esposa vai ter o filho. Ora, é muito profundo, o que a Bíblia estabelece para cuidar do seu povo. Preste atenção, vá lá no Éden e veja o que aconteceu. Uma mulher, dizendo o profeta, não tem mulher no mundo tão linda como ela, como Eva. Nunca existiu nem vai existir. Mas entregou a sua beleza para o diabo, para a serpente. E ela gerou um filho. Ela concebeu um filho para mostrar o filho do mundo, o filho do maligno. E seu marido, por amá-la demais, a conheceu, a recebeu e alcançou o filho da parte de Abraão. Que tristeza! Que coisa horrorosa! Uma mulher ter um filho com um homem e ter um filho com outro, com o marido. Ela teve um filho com a serpente. Caim era um homicida, era do maligno, é a semente do joio. E saiu do ventre de Eva. Mas ouvimos, temos ouvido, que o cordeiro foi morto para cobrir a nudez, para levantar as mulheres que Eva derrubou. Elas têm que agradecer a Deus, serem agradecidas ao Senhor, porque Deus foi benigno para com elas, em particular. Isso está em Efésios capítulo 6, capítulo 5, a partir do verso 22. E ali está o verdadeiro casamento para trazer filhos, sementes de Deus, para trazer filhos que não são filhos da serpente. Olha o cordeiro morrendo ali para cobri-la. Eles estavam nus e não viam, porque estavam cobertos com o véu da santidade. Mas logo eles perceberam a nudez
porque caiu sobre eles o véu da iniquidade. E assim vem o mundo. Mas daí, a partir do Éden, mulheres e homens deixaram rastros de resultados de oração. Todos esses heróis do Velho Testamento foram homens de oração. Todos os heróis do Novo Testamento foram homens de oração, mulheres de oração. Agora, veja, foi dada uma promessa: ficar em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Ficar em Jerusalém? Como assim? Não interessa, foi ordem do Senhor Jesus. E onde estavam tantos que foram curados, tantos que foram abençoados, não estavam lá. Mas Maria estava. E quando ela olhou de lado, ó Maria Madalena junto com ela, aquela que fora virgem para conceber o filho e que fez da sua oração um cântico, estava ali e logicamente se abraçaram. Quanto aquela Maria Madalena orou como você tem orado. Você tem buscado a Deus. E às vezes ele tarda. Parece que ele tarda. Mas veja, o hino diz: você pode contar as bênçãos? Conte-as de uma vez. Quantas bênçãos ele tem derramado sobre esta igreja. Quantas bênçãos ele tem derramado sobre essas famílias que dão valor à oração, que dão valor à palavra, que sente a necessidade do filho nas nuvens, como Ana sentiu aquela necessidade. Ela entregou o seu filho. Ele foi um profeta e marcou época no Velho Testamento, filho daquela que era estéril. E ela fez um cântico também. Ela diz: ele levanta do pó o pobre, do monturo necessitado, para se assentar com os príncipes na mesa. Ora, você está sentada com Jesus, você anda com Jesus, você deita com Jesus. Isso não é utopia. Você ora para deitar, você ora para levantar, você agradece o dia inteiro, você está falando o nome de Jesus. Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Olha meu filho, Senhor. Olha minha filha. Oh Deus, eu entrego, ó Pai, minha filha nas tuas mãos. Meu filho, meu marido, minha esposa, meu lar, meu trabalho. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu requero aquele filho.
Eu requero aquela filha debandada. Aleluia. Ou mais cedo ou mais tarde ela volta. Ou mais cedo ou mais tarde ele volta. Como o filho pródigo voltou. Nós não sabemos quanto aquele pai orou e chorou. Aquele pai do filho pródigo, aquela mãe do filho pródigo. E ele voltou. Pensa nisso. Requerem na oração o seu marido, a sua mãe, o seu pai, os seus filhos. Oh, Deus, é hora disso, gente. Que coisa boa, que coisa diferente de todas as demais. Lembrar, reviver Ana, reviver Sara, reviver a tragédia, mas a tragédia do Éden, a tragédia do mundo, mas o Cordeiro morreu por nós, o Cordeiro sangrou por nós. E Enoque, que era o sétimo, depois de Sete, filho de Eva, Enoque, ele não morreu. Ele não morreu. Ora, isso fala daqueles que serão transformados sem provar a morte. Conforme está escrito em 1 Coríntios 15, versos 50, 51. Nós não cansamos de falar isto, citar estas escrituras. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17. Mas nós seremos transformados sem provar a morte. Enoque é um tipo da noiva de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Sublime graça, vida eterna, amor de Jesus. Graças a Deus. Agora, veja que promessa. Você diz, Deus cumpriu aquela promessa tão difícil para Sara, para Abraão. Cumpriu? Cumpriu sim, a palavra diz que cumpriu. Deus cumpriu a oração, executou, ouviu, praticou a oração de Ana. Foi? Foi sim. É verdade. E ele, está tão difícil, não está? Está tão difícil pensar que vai ser arrebatado, ser arrebatada, ser transformado, transformada. Mas é a minha natureza, Senhor. Me ajuda, ó Pai. Deus ouve o seu querer, o seu desejo. O desejo é a maior oração. É clamor. Tanto que Deus vai julgar através do desejo do seu coração. Eu não desejo ser da forma que eu sou, que eu tenho sido na carne, nesse corpo terreno, mas eu desejo ser aquele corpo espiritual, aquele corpo celestial. Eu creio nele, Senhor. Eu creio no homem interior que está em mim, ó Pai. Oh, entrega tudo agora. Vem orar. Ore agora, irmãos. Ore. Entrega tudo aí, seus filhos, sua casa, toda a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Continue orando. Continue orando.
Vai orando, lembrando de que Ana orou, Ana chorou, Ana foi julgada como uma bêbada pelo próprio sacerdote, mas ela não se irritou. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome de Jesus, graças a Deus. Os milhares de pessoas aí no mundo orando, creia na sua oração. Você tem sentimentos como Diana, você tem sentimentos, você é humana como Sara. E Pedro falou assim, olha aqui que ele falou, hein? Ele deu o exemplo de Sara e depois ele disse, Sara, da qual sois filhas, hein? Ah, isso é bom pensar. É bom pensar, orar pensando nisso. Pense. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso você tem que orar, lembrando que Abraão estava certíssimo que Deus era capaz de cumprir a sua promessa, e Ele prometeu para nós. A Bíblia está cheia de promessas para nós. A Bíblia está cheia de promessas. Oh Deus, oh Deus, glorifica o Senhor. Dá-lhe glória, temei a Deus e dá-lhe glória, aleluia. E a Bíblia está cheia de promessas, está recheada de promessas. Abraão recebeu uma ali naquela hora, e ele ficou naquilo, certíssimo, de que Deus era capaz de cumprir o que Ele prometeu. Ora, nós estamos orando também da mesma forma. Ele é capaz de cumprir o que Ele prometeu. E aqui para nós, onde está 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali eu estarei. Ele está aqui, Ele está aí nessa congregaçãozinha. E lá na igreja maior, Ele está aí nos Estados Unidos, na França, no Japão, em todas as partes, aleluia, está nas congregações, ajudando os pastores a preparar os seus rebanhos para o arrebatamento, para viverem nessa esperança, nessa fé. E glória, é assim mesmo que faz. Ora, pode orar, vai orando. Jesus, 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 oh Jesus, dá paz. Tira, ó Pai, todos os irmãos, livra-os desse coronavírus, ó Pai, desse vírus maligno que abarcou o mundo, ó Pai. Tem misericórdia, se tem algum irmão vítima disso, levanta sua mão, faça o que tiver de fazer e dá-lhe glória, aleluia, sabendo que isso deixa sequela. Depois que sarar, tem que fazer exames, porque ele deixa sequela.
Jesus é capaz de curar, libertar, de ouvir sua oração. Creia que Ele está te ouvindo agora. Você está falando com Ele. Você está falando com Ele. Pessoalmente. Você está falando com Ele. Você está falando com Jesus. Aleluia. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, gente. Glorifica o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Isto é a reunião de oração que move o coração, que nos dá aquela paz interior, que nos dá um descanso, que você sente uma atmosfera leve, gostosa. Aleluia. É como aquele bebê que está no colo da mamãe. Ele está tranquilo, ele ressona. Você está nos braços de Jesus. Seus filhos, sua casa, você entrega com confiança. Entrega com confiança. Deixa outras coisas para lá. Aleluia. Jesus. Aleluia. Não deixa nada chamar sua atenção. Aleluia. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Deus vivo, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, maravilhoso. Aleluia. Aleluia. O Senhor que tomou sobre si as nossas transgressões, o Senhor tomou sobre si as nossas iniquidades, e tudo isto foi no seu corpo, aquelas feridas, aquelas pisaduras, pelas quais nós fomos sarados. Temos saúde, gente, temos saúde, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Toda ansiedade, todo contratempo da vida é programado por Deus, sim, para te fazer mais próximo de Deus. Você tenha confiança em Deus, tenha confiança em Jesus, tenha confiança na sua Bíblia. Você tem uma Bíblia, tenha confiança nela. Aí está a palavra do Senhor. Aí está uma Ana chorando. Aí está uma Ana balbuciando, parecendo uma bêbada. Aleluia. Na hora que você precisar, você vai saber orar. Você vai clamar. Você vai chorar. Você vai buscar. Você vai crer. Aleluia. Graças a Deus. Gente, a vida é abundante. Jesus disse isso. Eu vim para que tenha vida, e vida eterna. Vida abundante é vida eterna. Ele é o pastor das almas. Eu sou o bom pastor. As ovelhas ouvem a minha voz. É a voz de Deus. Aleluia. É a voz de Deus. É a voz de Jesus. É a voz de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Graças ao Deus vivo. Glória ao Senhor Jesus. Vamos cantando, louvando. Vamos. Louva ao Senhor, louva Jesus, adore a Jesus Cristo, adore o Senhor Jesus. Graça, infinita graça do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Lembra, irmão Samuel. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus.
glória ao Senhor Jesus. Irmão Joaquim, Deus vai fazer uma obra. Ele dizia assim, Deus vai fazer uma obra. E fez mesmo. Ele veio com a mensagem. Aleluia. Ele estava profetizando. Ele me encontrava e dizia, irmão Joaquim, Deus vai fazer uma obra. E fez mesmo. E logo o irmão Branda chegou. Aleluia. Graças a Deus. Oh Deus bendito. Santo é o nome do Senhor. Esses rapazes, ó Pai, esses adolescentes, ó Deus, faz com que eles sintam uma chamada de Deus. Aleluia, Jesus. Eles enfrentam um mundo que está terrível, ó Pai. Um mundo que está inflamado para o fogo. Um mundo que está igual a Sodoma e Gomorra. Mas, ó Deus, como foi nos dias de Sodoma, também é no Filho do Homem, nos dias do Filho do Homem, como foi nos dias de Noé. Está tudo aí diante dos nossos olhos, nós estamos vivendo isso. Aleluia. Mas Deus está vivo, Deus é vivo, Deus está presente aqui, ali, em Goiânia, no mundo todo. Cada congregação aí na Bahia que não falha. Oh Deus, graças a Deus, no São Paulo, Mato Grosso, eu não posso falar de todos os estados, mas todos os estados estão em conexão com esta bênção de Deus, a bênção de Ana, a bênção de Sara, a bênção de Lloyd, de Eunice, a bênção de Timóteo. Graça, 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 sublime graça, divine graça do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego, mas perdido ele me achou. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.